Bem, uma vez mais, muito bom dia. Vou aqui fazer um vídeo rápido, não irei demorar muito tempo, unicamente para abordar algumas questões que me esqueci de abordar nos vídeos anteriores. Ou pelo menos abordei esses temas, mas pelo menos não da forma como eu queria abordá-los. Mas eu, antes de mais, vou aqui fazer uma referência a este idoso de 85 anos que morreu à pedrada em Lisboa. E, portanto, nós, quando lemos esta notícia, é impossível não ficarmos indignados. Não é? Um homem de 27 anos, vindo da Zâmbia, resolveu matar um idoso à pedrada. E, portanto, é esta a política de imigração que temos. Não é que supostamente são pessoas que vêm fazer muito bem à economia portuguesa, porque precisamos delas, porque contribuem para a segurança social, etc, etc, todos aqueles chavões, mas depois acabam, muitos deles, por cometer crimes. E, portanto, isto é daqueles casos que não faz nada bem à economia, à portuguesa, portanto, são precisamente estes casos que indignam e revelam que a política de imigrações de Portugal é, antes de mais e antes de tudo, indigente. Indigente. Revela um profundo desprezo pelos próprios portugueses, revela um profundo desprezo pela segurança e o bem-estar dos portugueses, porque não obedece a critério nenhum. E, portanto, ao continuarmos assim, a precisar de pessoas para profissões na área do turismo, os tuk-tuks, os estafetas, os empregados de balcão e que servem às mesas, ou então pessoas para a agricultura exótica e tropical, ou então pessoas para a construção civil. Enquanto continuarmos a dar força a estas pequenas profissões, que são profissões elas próprias que precisam de muita mão de obra vinda do exterior, vamos continuar a ser um país de salários baixos, em que as profissões de salário médio baixo ganham um peso maior no PIB português. E, portanto, vamos ser um país mais pobre no futuro, um país de PIB per capita baixo, e, portanto, é completamente um rumo totalmente errado. E depois pessoas que revelam comportamentos muitas vezes que põem em causa a segurança e o bem-estar dos próprios portugueses. Como se viu neste caso, este senhor idoso, fica aqui a minha solidariedade para com a família deste senhor, que realmente merecia uma melhor sorte. Eu estou com ele, fico solidário. É impossível ler coisas destas e não ficar indignado. E, portanto, esta política que nós temos de imigração é péssima, é terrível, é horrível, não vale nada. E, portanto, é indigente, revela um profundo desprezo pelos portugueses e pela sua segurança e seu bem-estar e tenho sérias dúvidas que faça algum bem à economia portuguesa. E, portanto, nós precisamos decididamente de mudar de rumo e de começar a pensar de uma outra maneira. E em vez de estar sistematicamente a trazer pessoas para profissões de salário médio baixo, não é? Portanto, nós precisamos e sim criar empregos de qualidade e que tragam pessoas que sejam pessoas formadas, que sejam pessoas com outro nível de educação. E, portanto, estar a atrair este tipo de imigração é estar a colocar em causa a própria vida dos portugueses. E, portanto, são aquilo que eu chamo as profissões de salário médio baixo. E que já foram por mais relatadas, basta fazer uma pesquisa na internet, no Pordata, e rapidamente se encontra as profissões de salário médio baixo. As profissões de salário médio mais baixo. Alojamento local, a economia dos serviços, a agricultura, as pescas. E, portanto, nós temos o turismo, a agricultura, as pescas, e, portanto, são estes os grandes polos de atração de imigração. Eu volto aqui a dizer, nós desde praticamente 2008 temos tido um forte lobby do turismo, junto das elites políticas portuguesas, junto das elites do jornalismo português, e esse lobby claramente teve os seus efeitos, que viu no turismo a salvação para a economia portuguesa. Mas o problema é que o turismo não é salvação de coisa nenhuma, não é? No turismo estão as profissões de salário médio mais baixo. Nós não precisamos de mais tuk-tuks, de mais empregados de balcão, empregados de mesa, estafetas, e, portanto, esse tipo de economia é uma economia de salários médios baixos e, portanto, o país vai ser mais pobre no futuro. E, portanto, enquanto continuarmos a trazer pessoas destes países claramente com problemas comportamentais, porque é impossível praticamente dizer que um indivíduo destes é uma pessoa bem educada, não é? Pronto.
comete um assassinato por um motivo fútil. E, portanto, se continuarmos a trazer imigrantes destes para alimentar este tipo de economia, vamos a continuar a ter histórias destas. E, portanto, eu volto aqui a dizer, o senhor António Costa e o seu governo praticamente destruiu Portugal. Destruiu Portugal com esta política de imigração que tem, que é uma política de imigração péssima. Péssima. E, portanto, isto não são jovens licenciados, não são jovens formados, não são casais que venham para cá trabalhar para Portugal, mas são indivíduos solitários que, à mínima coisa, reagem de forma violenta. E, portanto, eu volto aqui a dizer: esta política de imigração que nós temos é profundamente lesiva do bem-estar dos portugueses e da sua segurança. Ponto final. Enquanto não for modificado esta forma de pensar que queremos ser um país voltado para o turismo, continuar a alimentar estas profissões de salário médio mais baixo, alojamento local, economia dos serviços, os tuk-tuks, os tafetas, os empregados de mesa, os empregados de balcão, os empregados de hotéis, depois os setores tradicionais como a agricultura e as pescas, que também precisam muitas vezes de mão de obra, a própria construção civil. E, portanto, enquanto estas profissões continuarem a ganhar um peso no PIB português, portanto, vamos ter mais pessoas a chegar para trabalhar nesta economia, que é uma economia de salários médios baixos. Na construção não é tanto assim, mas nestes domínios que eu referi são. É assim que funciona. E, portanto, tudo isto é péssimo. Nós precisamos é de criar empregos de qualidade e empregos para as pessoas formadas. Não é? Foi uma das principais razões de indignação que eu tive relativamente ao governo de António Costa, era que tínhamos na altura 6 ponto tal, um número, agora não me lembro, era 6 ponto qualquer coisa, de desemprego, mas a primeira preocupação do António Costa era a imigração, porque isso é que vinham resolver os problemas todos. E, portanto, ele tinha 6 ponto não sei quanto de desemprego, mas não estava nada preocupado com isso. E isto revelava o profundo desprezo que António Costa tinha pelos desempregados. E, portanto, muitas destas chamadas profissões, onde o salário médio é mais baixo, poderiam ser perfeitamente feitas pelos portugueses mais pobres. Por aquele português que aos 50 ou aos 60 anos fica desempregado e que se calhar até podia realizar uma destas profissões para desenrascar. Hoje já não tem acesso a estas profissões porque elas são ocupadas pelos imigrantes. E, portanto, há que mudar de mentalidade rápido, de modo a que salvar o país. Bem, este era um dos temas que eu queria aqui abordar, mas queria aqui falar de outras coisas. E também irei fazê-lo de forma rápida. Se nós enviarmos tropas para a Ucrânia, eu acho que vai ser, antes de mais, uma humilhação para Portugal. Porque, repare, Portugal ficou excluído das reuniões onde foi decidido que a Europa iria enviar tropas para a Ucrânia. O primeiro-ministro Luís Montenegro não participou nessas reuniões organizadas pelo Emmanuel Macron. E, portanto, esteve afastado do processo de decisão e agora, se Portugal enviar tropas para a Ucrânia, vai ser praticamente uma humilhação. E vai revelar um pouco daquilo que é o político português, não é? Fica afastado dos centros de decisão, mas depois assina de cruz e cumpre escrupulosamente tudo daquilo que lhe pedirem para fazer. E, portanto, é aquilo que muito provavelmente vamos ver. É Portugal enviar tropas para a Ucrânia, um país que não pertence à União Europeia, um país que não pertence à NATO, numa reunião decidida entre poucos líderes, poucos governantes de países europeus, e à qual Portugal não teve acesso, mas depois Portugal acaba por cumprir tudo à letra, porque não tem uma decisão, não tem uma opinião própria. E, portanto, aquilo que nós vamos ver, muito provavelmente, se Portugal enviar tropas para a Ucrânia, vamos ver os russos a tratarem essas tropas europeias como trata os mercenários de países estrangeiros que vão lutar para a Ucrânia, não é? Atira-lhes um Iskander para cima, um míssil tático, um míssil balístico, e resolve aquilo de forma simples. E, portanto, é aquilo que nós vamos ver, que é portugueses a irem para a morte. Numa decisão política completamente disparatada. E, portanto,
Eu espero que ainda exista algum bom senso, ainda se consiga travar estas decisões. Mas é aquilo que vamos ver. A Rússia vai tratar todas as tropas de países da União Europeia na Ucrânia, vai tratá-los como mercenários e vai atacá-los. E, portanto, disso acho que não restam dúvidas. Para além do mais, isto era outra das coisas que eu queria aqui abordar. E volto a dizer, neste período tão delicado em que nós vivemos, nós devíamos ter pessoas também com alguma inteligência e com alguma sensibilidade. E antes de mais, pessoas que não estivessem tão ideologicamente marcadas. Portanto, eu volto aqui a dizer, nós temos em Portugal um problema grave, que é também o problema da russofobia. Nós temos russofobos. Só que os nossos russofobos são pessoas que não têm uma justificação plausível para ser russofobos. Russofóbicos. Peço imensa desculpa este erro. Russofóbicos. Nós não temos uma justificação plausível para o porquê dessa russofobia. Ou seja, os nossos russofóbicos, eles são russofóbicos porque são anglófilos, não é? Eu vou explicar isto. Que as pessoas educadas na cultura e na literatura britânica, por norma, os nossos anglófilos, eles ganham esses tiques e ganham essas próprias características da própria literatura americana, da própria forma como os britânicos tratam a questão histórica. Nós seguimos, os nossos anglófilos seguem uma linha de pensamento praticamente igual, um copy-paste, até nas suas críticas que fazem àquilo que é a historiografia britânica, à forma como os britânicos veem, leem, entendem a história e entendem a política em si e a ciência política. Os nossos anglófilos seguem essa tradição e seguem essa linha de pensamento. E, portanto, se nós temos em Inglaterra uma russofobia, os nossos anglófilos vão trazer essa russofobia aqui para Portugal. E nós não tínhamos motivo nenhum para ser russofóbicos, mas somos porque depois as nossas elites políticas, que são anglófilas, elas próprias vão beber dessa russofobia à Inglaterra. Epá, isto é uma coisa surreal. E, portanto, convinha à política portuguesa e aos políticos portugueses e ao primeiro-ministro ser mais cuidadoso na escolha dos perfis que traz para o seu governo. Portanto, estar a trazer um histérico anglófilo, não é? Que é russofóbico sem motivo nenhum. São coisas que vão correr mal. Porque esse tipo de perfil é um tipo de perfil que causa problemas. É um tipo de perfil histérico que é um pouco incompatível com aquilo que a serenidade da política internacional, das relações internacionais merece. E, portanto, nós teimosamente, sistematicamente, levamos este tipo de perfil para a política internacional e para as relações internacionais no nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros. Este tipo de perfil devia ficar de parte e, portanto, não tem havido uma sensibilidade por parte dos governos. Eu volto aqui a dizer, tanto Gomes Cravinho como Paulo Portas, no passado, como o Paulo Rangel, são pessoas russofóbicas. Ponto. Não vale a pena aqui dar. São pessoas educadas numa tradição anglófila, são pessoas que praticamente sempre falam da Rússia, têm uma crítica a fazer, não veem, não leem, nem interpretam o ponto de vista russo, desconhecem-no por completo. E, portanto, eu acho um pouco perigoso. Portugal está a trilhar um caminho, eventualmente, e nós temos visto críticas do lado russo a Portugal, não é? Principalmente a dizer que Portugal cola-se a uma visão da União Europeia e cola-se a uma visão da NATO. E é isso efetivamente que acontece. Portugal é um país sem opinião própria, não é? Onde os líderes, onde os primeiros ministros e os ministros dos negócios estrangeiros são praticamente seguidistas apáticos, não têm uma opinião própria. E, portanto, a Rússia tem alguma revela alguma assertividade que faz na crítica a Portugal.
porque é precisamente isso que se passa. E, portanto, nós corremos o risco de entrarem com a Rússia num conflito fácil. E, portanto, eu vejo eventualmente problemas também naquilo que é os chamados cabos ah, submarinos que vão da Europa à América do Sul, se eventualmente a Rússia tentar fazer qualquer coisa, que Portugal responda e portanto, nos coloque numa situação extremamente difícil. E espero que isso não aconteça, que exista algum sangue frio nos militares. Na histeria dos nossos ministros dos negócios estrangeiros já não confio. E portanto, este também era outro tema praticamente que queria aqui falar. Outra coisa que eu queria aqui abordar é relativamente também, eu esqueci-me de dizer isto no último vídeo que fiz, o mote, aquilo que se move, que faz mover os Estados Unidos. Eu volto aqui a dizer, são duas coisas simples. Primeiro, quem tem peso na economia americana? Ou seja, os Estados Unidos, no seu processo de decisão, parece ser sensível aos países que têm um peso grande na economia americana. Para onde os Estados Unidos exporta, para onde os Estados Unidos recebe dinheiro. E, portanto, parece ser sensível a esses países para os quais exporta e dos quais recebe muito dinheiro. E, por outro lado, os Estados Unidos também parece ser sensível às grandes amizades históricas que têm por trás um lobby. E, portanto, volto aqui a dizer aquilo que já repeti no meu outro vídeo, no vídeo anterior. A conversa do ai, nós somos uma democracia liberal, de tipo ocidental, ai, as nossas democracias. Isto vale zero para os Estados Unidos. Os Estados Unidos já demonstrou que no plano internacional não age dessa forma. Revelou no Afeganistão, revelou quando reconheceu a soberania de Marrocos sobre o Saara Ocidental, e está a revelar agora quando vai negociar e está prestes a terminar com todas as sanções à Rússia. Portanto, os Estados Unidos não se move dessa maneira. Ponto. E portanto, volto aqui a dizer, nós perdemos tempo com este tipo de conversa e com este tipo de analista, que são pessoas que têm uma visão completamente iludida daquilo que é os Estados Unidos. Pronto, isto era também outro tema que eu queria aqui deixar. Eu penso que já abordei praticamente todos. E portanto, hoje também o vídeo não iria ser um vídeo longo. Sendo assim, muito obrigado por me escutarem mais uma vez. Continuação do bom dia. Muito obrigado.